crise de Corinto nos lembra de que outras igrejas também passam por crises. Às vezes há períodos de bonança, de alegria, mas há período de crise. Então, nem sempre uma igreja vive um bom período o tempo todo. Ela tem altos e baixos. E nós devemos agradecer a Deus os tempos bons que Ele nos dá em nossas igrejas e aproveitar e crescer e pregar o Evangelho e estar preparado para as crises que inevitavelmente haverão de vir. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler os versos 1 e 2, mas apenas à guisa de introdução, porque antes de fazer a exposição do capítulo 10, é preciso dar uma explicação do que é o capítulo 10, 11, 12 e 13, já que ele é tão diferente dos capítulos que nós estudamos até agora. Então, hoje à noite, em vez de uma exposição bíblica do texto, nós vamos ter mais uma aula introdutória a 2 aos Coríntios, porque sem entendermos essas questões vai ficar difícil fazer sentido do que é que Paulo vai começar a escrever a partir daqui. Então, apenas os versos 1 e 2. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Nós vamos orar mais uma vez. Sempre nós costumamos orar antes da pregação. Aliás, isso é um costume das igrejas reformadas. Nas antigas liturgias reformadas, sempre antes da pregação tinha um momento de oração pela pregação da palavra, o que mostra a dependência do pregador de Deus e a sua convicção de que se Deus não abençoar, o que ele vai dizer não fará nenhum sentido, cairá em ouvidos moucos, não é? Como nós dizemos. Oremos então. Ó Pai, nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão das Escrituras e na aplicação do seu significado para nós hoje. Tu conheces as lutas, as aflições, os desejos, os sonhos, planos de cada pessoa aqui nessa noite. Nós pedimos que esse momento de contato com a Tua Palavra seja o momento em que Teu Espírito Santo trabalhe através da providência no coração de cada um de nós, dirigindo-nos de acordo com Teu querer e Tua vontade, naquela que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala aos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós aprendemos não somente da Bíblia, mas da própria experiência, de que a Igreja de Cristo, enquanto ela está aqui nesse mundo, ela está sujeita a todo tipo de erro, a todo tipo de pecado, às tentações do mundo e do diabo. Haverá uma época em que isso terminará, mas somente na vinda do Senhor Jesus, quando então a igreja será glorificada. Por enquanto, a igreja, nós a chamamos a igreja militante. Ela está no mundo, ela está militando, lutando no mundo, lutando contra a carne, lutando contra o pecado, lutando contra o erro, aguardando a vinda bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até que essa vinda aconteça, tudo pode acontecer dentro da igreja, uma vez que ela é composta de pecadores, salvos é verdade, mas ainda pecadores. Essa é a razão porque, através da longa história da igreja, atos pecaminosos acontecem no meio dela e que às vezes nos enchem de grande tristeza e de pesar, por mais que a gente queira ver como sendo uma coisa que faz parte da presente época. Há igrejas que se corrompem com os anos e se afastam da fé bíblica, como aconteceu, por exemplo, na Idade Média. Não muito tempo depois da morte dos apóstolos, a igreja cristã começou a adotar ensinos e práticas e erros que foram afastando cada vez mais da verdade revelada por Deus nas Escrituras. Atualmente, denominações que deixam a fé cristã
e adotam ensinos falsos, como igrejas modernas que abandonaram o padrão bíblico de sexualidade e adotaram aquilo que a cultura ensina, apoiando e aceitando relacionamentos homoafetivos como normais, inclusive pessoas que praticam esse tipo de relacionamento como pastores e pastoras de suas denominações. Também há pastores que se desviam moral e teologicamente, mesmo após um longo período de serviço. Esse fim de semana, o mundo evangélico foi meio que apanhado de surpresa com o caso do Joshua Harris, que escreveu um livro muito conhecido, Eu Disse Adeus ao Namoro, livro que o tornou famoso, em que ele defendia a corte, não é? Dizia que namoro não é coisa de crente. Então, o casal crente, na verdade, se corteja, conversa, oram juntos, se conhecem juntos, mas não pode nem pegar na mão. Então, esse livro tornou o Joshua Harris famoso. Então, essa semana ele anunciou seu divórcio, separação da mulher, renegou a moralidade cristã e largou o pastorado e está com dúvidas a respeito se o cristianismo é de fato verdade. A gente poderia a essa lista acrescentar vários outros nomes recentes também que têm chocado pela realidade desse afastamento de gente que a gente não esperava, não é? E às vezes igrejas locais, depois de um período de bênção e de prosperidade e crescimento, elas caem no erro, na mornidão e no formalismo, em práticas biblicamente erradas. Você está perguntando o que é que essa introdução tem a ver com 1 Coríntios 10? Tem tudo a ver, porque foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Corinto. Até o capítulo 9, o que nós vimos é um apóstolo Paulo grato, animado, feliz, porque a carta severa que ele tinha mandado para a igreja de Corinto produziu resultados. Tito trouxe notícias do arrependimento da igreja, que tudo estava bem, os coríntios choraram, disciplinaram a oposição, disseram a Paulo que o amavam, que queriam vê-lo. E aí, de repente, Paulo se anima e escreve 2 capítulos sobre contribuição, porque a melhor hora para pedir dinheiro é essa, né? Quando está tudo resolvido, está tudo certo, Paulo escreve 2 capítulos sobre contribuição. E aí, de repente, no capítulo 10, o tom muda. Capítulos 10, 11, 12 e 13, Paulo está irreconhecível, irônico, indignado, até com raiva, criticando os coríntios, ameaçando, numa visita que ele vai fazer, de disciplinar, de exercer a autoridade dele. O que é que aconteceu entre o capítulo 9 e o capítulo 10? A diferença dos capítulos 10, 11, 12 e 13 para os capítulos de 1 a 9 é tão grande que alguns estudiosos acham que essa última parte, na verdade, é aquela carta severa que Paulo tinha escrito e que algum escriba, no processo de copiar as cartas de Paulo, anexou à segunda carta aos Coríntios, essa que a gente conhece como sendo a carta severa, porque o tom é completamente diferente. E aí nós vamos ver de novo aqui, nessa parte, Paulo voltando a defender a sua autoridade apostólica, explicando os seus motivos, a razão pela qual ele faz algumas coisas e deixa de fazer outras. Por isso, então, é preciso que a gente ache uma razão para isso, para poder entender essa mudança de tom no apóstolo Paulo, do capítulo 10 até o final da carta, no capítulo 13. Eu primeiro, então, vou recapitular os fatos com vocês. Vocês já ouviram tudo isso que eu vou dizer aqui, mas é bom manter isso em mente. Vamos recapitular os fatos para poder ter um impacto maior do que é que isso representa. Depois, então, nós vamos justificar a mudança de atitude de Paulo. Vamos dizer o que é, segundo aos Coríntios, de 10 a 13. Por último, nós vamos ver a estrutura, que vai nos ajudar nas exposições daqui para frente, e fazer umas 4 ou 5 aplicações práticas disso que nós vamos observar aqui. Então vamos só lembrar os fatos. Como chegou a esse ponto? Então, os fatos são esses. O apóstolo Paulo, no final da sua segunda viagem missionária, passou na cidade de Corinto. Isso aí por volta do ano 50 a 52 depois de Cristo. Ali fazia cerca de 20 anos que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado dentre os mortos. A igreja de Jerusalém estava se expandindo.
Paulo fazia talvez uns 10 anos da sua conversão, que ele foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus, de perseguidor se tornou no maior divulgador da mensagem do Evangelho. Já tinha feito uma viagem missionária, plantando igrejas na região, nas províncias de Roma, ao redor do Mediterrâneo, e agora, na sua segunda viagem missionária, ele para na cidade de Corinto, onde ali planta uma igreja. Começa pregando na sinagoga, rejeitado na sinagoga, abre uma igreja na casa de um membro da sinagoga que havia se convertido, e de lá ele começa a ensinar o Evangelho ali na cidade. E se junta a Paulo uma grande quantidade de pessoas, alguns judeus que se converteram através da sua pregação em Corinto, e na grande maioria gregos, coríntios, que antes tinham tido uma vida bem devassa. A história da fundação da igreja de Corinto está em Atos capítulo 18. E o tipo de gente que se converteu, Paulo menciona na primeira carta, no capítulo 6. A lista não é muito agradável de ler. Mas gente de toda classe social, de todo tipo de comportamento, de convicção, eles foram alcançados pela mensagem do Evangelho, abandonaram seus ídolos, suas práticas e formaram a igreja de Corinto. Lembrando que naquela época, provavelmente, embora fosse uma igreja, mas ela se reunia em vários lugares. Não havia um templo central da igreja de Corinto, mas os cristãos se reuniam nas casas, mas eles sabiam que havia uma igreja só. Então, quando a gente fala a igreja de Corinto, sempre na nossa cabeça de gente do século 21, né, a gente pensa num templo onde a igreja se reunia, mas na verdade eram nas casas que eles se reuniam, e não havia casa suficiente para abrigar todos. Talvez a casa onde Paulo começou o trabalho tenha sido a casa-igreja sede, por assim dizer. E os demais se reuniam em outras casas, mas tinham o mesmo ensinamento, se conheciam, talvez se reunissem uma vez por mês para celebrar ceia em algum lugar amplo o suficiente para caber todos. Enfim, a gente não tem muita certeza. Mas, de qualquer forma, a igreja surge, uma igreja pujante. Paulo aí aproveita também, nessa ocasião, para conseguir dos coríntios uma promessa de se envolver numa oferta que ele estava levantando para os crentes pobres da Judéia. E os coríntios, então, se comprometem com grande zelo, com grande fervor. Foi uma época de grande crescimento da igreja. A igreja estava efervescendo, viva, ativa. E, portanto, depois de 2 anos em Corinto, cuidando da igreja, o apóstolo Paulo vai embora. Ele vai para Antioquia, que era de onde ele saiu, que era a igreja sede da missão, era a igreja que o enviou para a segunda viagem missionária, passando antes pela Síria, por Éfeso, onde ele já tinha anunciado o evangelho antes de chegar em Corinto, e Jerusalém, e depois ele vai para Antioquia. Em algum momento, depois desses 2 anos que Paulo saiu de Corinto, ele tomou conhecimento de que alguns problemas começaram a aparecer lá na igreja, o que é perfeitamente natural. A igreja composta de pecadores, ainda mais do tipo dos coríntios, né? Como a gente vê a relação, tinha que dar algum problema, né? Tinha que dar alguma dificuldade. Mas os primeiros problemas parecem ter sido mais... a igreja não estava sabendo lidar com alguns irmãos que tinham uma conduta irregular. Então parece que alguns daqueles membros da igreja de Corinto estavam voltando à prática da imoralidade, talvez comendo carne nos templos, participando da idolatria, e os membros da igreja não sabiam direito como lidar, como fazer com pessoas que se diziam crentes, mas viviam como descrentes, né? Então, Paulo, ao tomar conhecimento desse problema, a gente não sabe quando e como, ele escreve uma primeira carta sobre o assunto. Ele escreve a primeira carta sobre o assunto. Essa carta, ela se perdeu, no sentido de que nós não temos essa carta. Ela não faz parte do cânon bíblico. Mas nós sabemos da sua existência porque Paulo a menciona naquela que nós conhecemos como 1 aos Coríntios. No capítulo 5, verso 9... Paulo diz assim: já em carta vos escrevi que vocês não se associassem com os impuros. Eu me refiro com isso, não os impuros desse mundo, mas com pessoas que se dizem impuras, dizendo-se irmãos, eles vivem uma vida de imoralidade, de avareza, de idolatria. Então, a gente sabe que essa
foi a primeira carta que Paulo escreveu e ela não foi preservada, porque aprove a Deus não preservar. Então, a situação já não estava tão boa, não é aquela que começou com uma igreja pujante e tal, de repente alguns problemas já estavam acontecendo. Paulo se vê obrigado a escrever uma carta como pai espiritual da igreja, como apóstolo, ele é obrigado então a tratar do assunto. Mas parece que a situação da igreja foi deteriorando e a coisa foi piorando. Começaram a aparecer vários problemas morais dentro da igreja, problemas doutrinários sérios, inclusive o questionamento da ressurreição como sendo a realidade, e a formação de um movimento dentro da igreja que questionava a autoridade de Paulo e o seu apostolado. Na primeira carta, que na verdade, vamos ver, é a segunda, não é? Na primeira carta, Paulo fala de 4 grupos que havia na igreja. A igreja estava rachada em 4 grupos. Um grupo dizia, eu sou de Paulo. Outro grupo dizia, eu sou de Pedro. Outro grupo dizia, eu sou de Apolo. Apolo foi quem foi tomar conta da igreja depois que Paulo saiu. Foi o pastor que veio substituir Paulo em Corinto. Então, um grupo dizia, eu sou de Apolo, e tinha um 4º grupo que dizia, eu sou de Cristo. Não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Então, quando as pessoas diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo, elas estavam dizendo, eu não sou de Paulo. Eu não reconheço a autoridade de Paulo sobre mim e não o considero realmente como o meu líder espiritual. Então, havia, pelo menos, 3/4 da igreja que teria dificuldade tinha problemas em aceitar a autoridade do apóstolo Paulo. Ninguém sabe ao certo de onde isso surgiu. Mas o ponto é que Paulo se sente questionado com respeito ao seu apostolado e a autoridade dele para ter fundado a igreja de Corinto e se considerar o pai espiritual. Talvez o ressentimento de vários, porque Paulo mandou uma carta repreendendo que eles não sabiam como lidar com aquela situação. Bom, o fato é que Paulo tomou conhecimento desses problemas através de uma família que ele chama a família de Cloe, que está aí no capítulo 1 da primeira carta, e também uma comissão de membros da igreja de Corinto. Foi lá em Éfeso, onde Paulo estava. Paulo estava em Éfeso quando recebe essa comissão. E essa comissão era composta de 3 pessoas, Fortunato, Acaico e Estéfanas. Eles estão mencionados aí no capítulo 16, verso 17 da primeira carta aos Coríntios. Esses 3 irmãos levaram uma oferta dos coríntios para o apóstolo Paulo e uma lista de perguntas e informaram a Paulo de todos os problemas morais e doutrinários que a igreja estava passando, bem como do questionamento que estava sendo levantado a respeito da sua autoridade. Não era por toda a igreja, porque senão não tinham mandado nenhuma oferta para Paulo, né? E nenhuma lista de perguntas. Mas tinha um foco de resistência contra ele dentro da igreja. Então que Paulo se senta para escrever a sua segunda carta, que nós conhecemos como 1 aos Coríntios. Então 1 aos Coríntios, na verdade, é a segunda, né? É a primeira, porque é a primeira das 4 cartas que nós temos. Então Paulo escreve a segunda carta, 1 aos Coríntios, por volta do ano 55 depois de Cristo. E nessa carta ele procura tratar aqueles problemas da igreja, responder às perguntas que os coríntios mandaram para ele e, em particular, oferecer uma defesa breve do seu apostolado, que ele faz no capítulo 4 de 1 aos Coríntios e no capítulo 9, onde ele, de leve, não é? Assim como quem não quer realmente entrar profundamente no assunto, ele se defende e defende os direitos que ele tem como apóstolo sobre a igreja. Ao que tudo indica, o próximo passo, né, da história aqui, dá para escrever um romance aqui, né, essa relação de Paulo com a igreja de Corinto. Aparentemente, essa carta, 1 aos Coríntios, ela não produziu o efeito desejado. Paulo esperaria que os coríntios, ao receber essa carta, 1 aos Coríntios, que é uma carta longa, 16 capítulos, Paulo trata a questão das divisões, o problema de imoralidade, disciplina na vida da igreja, as questões de consciência cristã, se pode comer carne oferecida a ídolo, se não pode, problemas relativos ao casamento, a questão da ressurreição, o culto, o uso de dons espirituais. É uma carta completa, cheia de boas respostas e autoritativa, respondendo e atendendo às necessidades dos coríntios, mas aparentemente ela não produziu o efeito desejado. O que levou Paulo
a voltar a Corinto. Ele não tinha voltado a Corinto ainda, desde que ele saiu, depois de ter plantado a igreja. Então Paulo diz, é melhor ir lá resolver. A carta parece que não está dando certo. E Paulo então faz uma segunda visita a Corinto. A primeira foi quando ele plantou a igreja, e agora na segunda ele vai lá na tentativa de resolver os problemas e a tensão crescente que estava acontecendo entre ele e a igreja. Tudo indica que Paulo não foi bem recebido pela igreja. Ele se refere a essa visita como sendo uma visita penosa, dolorosa para ele. Ele sai de lá abatido, indignado, humilhado. Havia uma pessoa provavelmente que o confrontou, que estava liderando o movimento abaixo do apóstolo Paulo. O fato é que Paulo saiu muito triste, humilhado, é o termo que ele vai usar. Ele diz que Deus o humilhou, né, nessa visita que ele fez lá aos Coríntios, né? Mas ele optou por não confrontar os coríntios e preferiu sair meio que corrido da igreja, não é? Então, depois de sair de Corinto, talvez de volta em Éfeso, ele se senta para escrever a terceira carta. E essa carta era pesada. Ele se refere a essa carta como sendo carta severa. E essa carta também nós não temos essa carta. Mas nós sabemos o que é que Paulo escreveu ali. Ela foi tão pesada que Paulo ficou com receio de que ele exagerou na mão. Porque ele critica os coríntios, ele condena a atitude dos coríntios, ele ameaça os coríntios, ele exorta os coríntios ao arrependimento, lembra a sua autoridade. Era uma carta bem pesada a ponto dele mandar Tito em Corinto para saber qual foi o resultado da carta. Paulo não aguentou esperar, ter notícias do efeito da carta, então ele chama um dos seus colaboradores, que era Tito, e diz, Tito, vai até Corinto e vê qual foi o efeito da carta que eu escrevi. Porque pode ser que eu exagerei na mão. E Tito então vai a Corinto e Paulo fica esperando notícia, né? E o tempo passa e Tito não aparece, né? E Paulo esperava Tito num lugar, depois vai para Macedônia, aparece uma oportunidade para ele pregar o evangelho, ele não consegue ficar e pregar porque ele está ansioso, ele está preocupado. De repente Tito chega. E Tito traz excelentes notícias. As notícias são as melhores possíveis. A carta severa fez efeito. Os coríntios se quebrantaram, se humilharam, choraram, disciplinaram o opositor, o cara que estava liderando o movimento contra Paulo. Mandaram dizer que amavam o apóstolo Paulo, que queriam vê-lo outra vez. Estava tudo em ordem, o problema estava resolvido, estava tudo bem entre os coríntios e Paulo. Mas Tito diz, tem um pequeno problema, Paulo. É que nesse período chegou em Corinto um grupo de mestres, se dizendo apóstolos de Jesus Cristo, trazendo credenciais e cartas de recomendação lá de Jerusalém, dizendo que você é um falso apóstolo, você no máximo é um apóstolo meia boca, você não tem autoridade para pregar o evangelho em Corinto, você não foi parte dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E eles começaram a questionar a sua autoridade e estavam então querendo inclusive que os coríntios passassem a obedecer às normas da lei, que se circuncidassem e seguissem a lei de Moisés. Então está tendo um foco lá em Corinto desses falsos mestres, e aparentemente algum grupo ainda lá resiste, um grupo lá na igreja de Corinto não se arrependeu e agora está junto com esses mestres se levantando contra você. Então Paulo senta para escrever a quarta carta, que é segunda aos Coríntios, que nós estamos estudando. E ele tem vários objetivos com essa carta. Primeiro, ele queria agradecer o bom efeito da carta severa. Ele queria dizer o quanto ele ficou feliz que os coríntios tinham se arrependido, eles tinham mudado de ideia, eles tinham acatado a autoridade de Paulo, tinham disciplinado o líder da oposição. Paulo inclusive pede que eles tragam o líder de volta, que restaurem o homem para que o castigo dele não seja demais, não é? Porque o diabo usa esse tipo de coisa. E aí Paulo
aproveita sabendo que tem aquele foco ainda de resistência, ele faz uma defesa dessa feita mais consistente do que na primeira aos Coríntios. Ele faz uma defesa do seu ministério, que vai do capítulo 2 até mais ou menos o capítulo 7 da segunda aos Coríntios. Nós vimos aqui os argumentos que Paulo usava para defender a sua autoridade. Os pontos que ele levantou, a lista de sofrimentos que ele passou, todas as evidências de que de fato ele era um apóstolo de Cristo e que tinha a melhor das intenções. Ele não era um mercenário, não estava atrás de dinheiro dos coríntios, coisa nenhuma. E o terceiro objetivo, então, foi instruir a igreja de Corinto sobre aquela promessa que eles tinham feito quando Paulo esteve lá a primeira vez, de que eles participariam da coleta para os pobres de Jerusalém. Paulo gasta o capítulo 8 e o capítulo 9 falando sobre essa oferta. Foi o que a gente viu ultimamente, não é? Nós vimos ultimamente os capítulos 8 e 9, que é exatamente Paulo lembrando, olha, lembra, faz 1 ano que vocês prometeram, mas até agora nada aconteceu. Paulo sentiu que ele podia fazer isso porque a tensão entre ele e a igreja havia terminado, só tinha aquele grupinho que resistia. Então, isso segundo aos Coríntios, de 1 a 9. Pronto. E aí, aparentemente, alguma coisa mudou em Corinto. Alguma coisa aconteceu na igreja. Daí aquela minha introdução, de que igrejas de repente vão bem e o caldo entorna. Às vezes pastores vão bem de um dia para o... Nunca é de um dia para a noite, né? Mas subitamente eles mudam denominações, igrejas. Aconteceu alguma coisa com a igreja de Corinto que azedou, e dessa vez para valer, a relação entre os coríntios e o apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, aqueles falsos mestres tinham feito uma campanha muito agressiva dentro da igreja contra o apóstolo Paulo, e haviam conseguido ganhar a atenção dos coríntios. E um grande grupo de membros da igreja de Corinto estava outra vez contra o apóstolo Paulo, e dessa vez mais ferrenhamente. Paulo tomou conhecimento disso. Nós não sabemos como e nem através de quem. Mas é a única explicação para a mudança de tom do apóstolo Paulo. Porque do capítulo 1 até o 9, você encontra um Paulo grato a Deus porque o problema está resolvido. Mas a partir do capítulo 10, é como se o problema não tivesse resolvido, mas piorado. Então, como explicar? E aí, então, vem a segunda parte da minha palestra nessa noite. A primeira parte, eu lembrei a vocês os fatos. Agora nós vamos entender o que é, então, essa segunda parte da carta, que é do capítulo 10 até o capítulo 13. O que nós temos aqui é o apóstolo Paulo indignado com a atitude dos coríntios. O tom dele muda. Você não consegue conciliar o Paulo que escreve os versos 1 e 2 do capítulo 10 com o Paulo que nos capítulos 1 e 2 da primeira aos Coríntios elogia os coríntios, agradece, faz declaração de amor, tudo bonitinho, e de repente a coisa muda, A coisa muda. Paulo está indignado, ele está irônico, ele está cheio de uma santa ira, está na defensiva, e ele está avisando que ele vai fazer uma terceira visita a Corinto, e dessa feita ele vai para disciplinar. Ele vai com autoridade apostólica, ele vai investigar a situação, ele quer resolver esse assunto, ele vai com força, como a gente diz aqui. E aí nesse bloco de 10 a 13, ele se defende veementemente das novas críticas que estavam sendo feitas a ele, das novas acusações, e ataca de maneira direta esses falsos apóstolos. É aqui, na segunda aos Coríntios, onde mais claramente a natureza dos inimigos de Paulo é revelada através dos ataques e críticas que Paulo faz a esses falsos mestres. Ele, como eu já disse, anuncia a intenção de fazer a terceira visita, só que dessa feita ele não vai ser como na segunda visita, não. Na última visita ele saiu de lá humilhado. Mas dessa feita ele diz, vai ser diferente. Eu vou com autoridade apostólica e eu vou aí para resolver o assunto. E se tiver de usar de dureza, eu vou usar contra vocês. Aqui Paulo não está buscando mais reconciliação.
não é? Não com esses líderes ou com esse grupo, mas ele está indo de fato para exercer a sua autoridade apostólica. E aí então, depois de escrever capítulos 10 a 13, ele junta com o capítulo 1 a 9, põe na mão de Tito e daqueles mais 2 irmãos e diz: Tito, vai a Corinto, leva essa carta, na verdade eram 2, né? De 1 a 9 e de 10 a 13, leva essa carta e aproveita lá, entrega e já trata desse negócio da coleta, porque eu vou fazer uma 3ª visita. E eu não quero ser surpreendido quando chegar lá. Então, é isso que é capítulos de 10 a 13 da 2ª carta aos Coríntios. Para facilitar as exposições que nós teremos daqui para frente, nessa parte eletrizante da carta, não é? Nós vamos ver aqui um Paulo bem indignado, não é? Para facilitar a nossa abordagem, eu vou dizer aqui a estrutura que a gente vai seguir. Na verdade, são 3 partes. Na primeira, Paulo se defende das novas críticas que surgiram na igreja contra o seu ministério, contra seu apostolado, da parte desses falsos mestres e que estavam sendo recebidas, aceitas, pelos membros da igreja. Isso vai do capítulo 10, verso 1, até o capítulo 12, verso 3. E ele se defende particularmente de 5 acusações. Quais são elas? Primeiro, os falsos mestres diziam que Paulo estava usando uma estratégia carnal, porque quando ele estava presente, ele era manso e humilde, uma referência à 2ª visita, de onde ele saiu humilhado. Mas quando ele estava ausente, aí ele ficava brabo, mandava uma carta severa. Então o que é isso? Quando está presente, é mansinho, mas ficou ausente, aí é igual a muita gente hoje na rede social, né? O cabo é brabo na rede social, aí você marca um encontro pessoalmente com ele, né? Para confrontar, o cara fala mansinho, já me aconteceu isso, né? Já me aconteceu do cabo brabo na rede social, eu digo, rapaz, vamos marcar um encontro para a gente conversar, e na hora do vamos ver, o cara, né, miou, fininho e tal. E essa mesma acusação que os coríntios estavam fazendo com o apóstolo Paulo. Quando ele está presente, ele é manso, ele é humilde, não é? Mas quando ele sai daqui, ele fica brabo. Então, covarde, né? Porque você é brabo de longe, escrevendo, né? Mas aqui você, né, você não tem essa brabeza toda. Então, Paulo vai ter que se defender de que ele usa uma estratégia carnal. E ele faz isso aí no capítulo 10, de 1 a 12. Ele vai se defender de que ele estava usando de procedimentos mundanos. A segunda acusação é que ele tinha invadido território não autorizado. Quem autorizou Paulo a ir a Corinto pregar o evangelho? Não foi a igreja de Jerusalém. Então, essa acusação de invasão de território, ela é feita pelos falsos mestres que diziam que eles estavam autorizados para assumir o trabalho em Corinto e que Paulo tinha ido além do que ele devia ter ido. Paulo responde a isso no capítulo 10, do verso 13 ao verso 18. A terceira acusação é que Paulo era fraco na pregação. Paulo não tinha retórica. As cartas de Paulo, tudo bem, eram graves, eram sérias, tinha muita teologia, mas pessoalmente Paulo era ruim de púlpito, de pregação, era fraco, a presença dele era desprezível, comparado com esses apóstolos que estavam lá, que tinham retórica, talvez até com Apolo. Apolo foi o pastor que veio depois de Paulo, e a Bíblia é o único personagem do Novo Testamento a quem é se referido no livro de Atos como sendo alguém eloquente nas suas palavras, porque Apolo era de Alexandria, que era o berço da cultura, era um dos berços da cultura da época, famosa pela sua livraria, pela extensão da sua cultura e pelas escolas de retórica e filosofia. Então Apolo era um alexandrino. Então ele era um homem versado, era um homem culto, e contrastando talvez com a firmeza, né? Paulo era muito direto, era um judeu, ex-perseguidor. Então havia essa acusação de que Paulo era fraco de púlpito, de presença, e
que não impressionava ninguém, ou qualquer coisa dessa natureza. Tenho certeza que os pastores aqui já devem ter ouvido a mesma coisa. E a quarta crítica é de que ele era arrogante. Paulo era arrogante. Por que arrogante? Porque quando ele teve... Isso eram os falsos mestres dizendo aos membros da igreja de Corinto: Paulo não ama vocês, Paulo é arrogante. A prova disso é que quando ele esteve aqui, ele aceitou a ajuda de vocês? Resposta: não. Paulo não quis receber dinheiro da igreja de Corinto. Então, está vendo? Que arrogância. Ele pensa que é melhor do que vocês? Não quis receber a ajuda de vocês? É aquele caso, se Paulo tivesse recebido, seria criticado. Não recebeu, foi criticado também, não é? Então tem situações que não tem jeito, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, ele come. É o caso de Paulo aqui. Agora, a crítica é que ele não recebeu ofertas lá na igreja de Corinto, que mostrava que ele se achava lá em cima e que não tinha amor pela igreja. Ele responde isso no capítulo 11, de 7 a 15, onde ele dá os motivos pelos quais ele não recebeu oferta lá, não recebeu sustento da igreja de Corinto, embora tivesse autoridade. E a última parte, a última acusação, e aqui também levou mais tempo para ele responder, é de que ele era, na verdade, um fraco, um insensato, um tolo, alguém tímido que não mostrava suas vitórias, não exaltava suas conquistas. E Paulo então responde numa vasta seção que vai aí do capítulo 11, 16 até o capítulo 12, verso 3, em que ele diz: é assim? Então, com licença, se é assim, eu vou me gloriar. Vocês estão dizendo que o meu problema é que eu não me glorio. Tá bom, então com licença, então eu vou contar o que é que aconteceu comigo através de Cristo. Aí ele conta os sinais e prodígios, apresenta as credenciais do seu apostolado, fala dos seus sofrimentos por Cristo, conta da sua subida até o terceiro céu na presença de Deus, coisa que ele nunca tinha contado, diferente de muitos irmãos que basta ter um sonho, domingo já está dando testemunho na igreja, né? Durante anos, o apóstolo Paulo guardou essa experiência de que ele subiu ao terceiro céu na presença de Deus, só contou porque forçado pelas circunstâncias. E mesmo assim ele diz: Deus me botou um espinho na carne, para eu não ficar soberbo. Por isso é que eu não fico me gloriando dessas coisas. Então isso tudo vai nos ocupar até o final do capítulo, metade do capítulo 12. Então essa é a primeira parte desse bloco, né, de 10 a 13. A segunda parte, Paulo então, é quando Paulo revela seus planos de fazer a terceira visita. Os planos estão aí do capítulo 12, 14 a 13, 10. Paulo anuncia a visita, seus propósitos, fala dos receios que ele tem. O receio dele é chegar lá, encontrar os coríntios endurecidos, e ele vai ter que usar a vara. E diz que pretende investigar o assunto e punir o culpado, capítulo 13, de 1 a 10. E aí ele conclui a carta nos versículos de 11 a 13 desse capítulo 13. Por isso que eu disse que era necessário que a gente entendesse o que é capítulo 10 até o capítulo 13, porque sem essa explicação nós vai ficar meio que solto, né? Porque são, na verdade, há um espaço de tempo entre o capítulo 9 e o capítulo 10 em que todo aquele drama na igreja de Corinto aconteceu, que azedou a relação de Paulo com a igreja e o obriga a mudar de tom e fazer mais uma vez uma defesa do seu ministério, que ele já tinha feito na primeira parte, mas agora ele sente que precisa fazer de maneira mais firme. O que é que isso tudo pode nos ensinar? Eu tentei tirar aqui algumas lições preciosas. A primeira delas é a seguinte: mesmo os mais fiéis e dedicados e piedosos servos de Deus, eles estão sujeitos ao desapontamento. Você já pensou no desapontamento do apóstolo Paulo? Ele pensou que o problema na igreja estava resolvido, está feliz da vida. E de repente chega a bomba. Paulo, a coisa piorou, reverteu. A coisa foi pior. A situação está pior. Paulo era um servo de Deus, era um apóstolo de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, homem levantado por Deus para pregar o Evangelho, mas isso não significou que Deus o poupou das frustrações, das dores e das dificuldades do ministério e do trabalho no meio do povo de Deus. Mesmo, então eu digo isso a você, meu irmão, você que tem algum trabalho, exerce alguma liderança, serve em alguma condição na igreja, seja qual for, esteja preparado para isso, a se frustrar, se decepcionar, porque se aconteceu com o apóstolo Paulo, quem dirá com você e comigo? Se Deus não poupou o apóstolo Paulo, vai poupar você ou a mim de passar por isso?
Então, estejamos preparados para lembrar aquilo que eu disse no início. A igreja, enquanto aqui nesse mundo, ela está sujeita a todo tipo de erro, todo tipo de pecado, todo tipo de revestrez, todo tipo de práticas estranhas. Que é o meu ponto aqui, é o ponto 2 que eu estava guardando aqui. A crise de Corinto nos lembra de que outras igrejas também passam por crises. Às vezes há períodos de bonança, de alegria, mas há período de crise. Então, nem sempre uma igreja vive um bom período o tempo todo. Ela tem altos e baixos. E nós devemos agradecer a Deus os tempos bons que Ele nos dá em nossas igrejas e aproveitar e crescer e pregar o Evangelho e estar preparado para as crises que inevitavelmente haverão de vir. Elas haverão de vir, como veio na igreja de Corinto. Terceira lição que eu queria tirar aqui para nós é que os maus exemplos nunca deveriam fazer-nos desanimar. Você vê a luta de Paulo, né? E Paulo não desistiu da igreja de Corinto. E pastores olham para essa situação e eles podem se sentir um pouquinho desanimados, ou pastores que já passaram por dificuldades assim no seu ministério. E tem muitos que passam por isso aqui. Mas os maus exemplos de igrejas problemáticas, de ministérios frustrados e ministérios destruídos, eles não deveriam nos desanimar, porque no meio de tudo, Deus preserva a sua igreja. Deus preserva aqueles que são seus. Sempre haverá no mundo uma igreja para servir a Deus em espírito e em verdade. A igreja local, a igreja visível, a igreja militante, ela se desvia, ela se divide, ela briga, ela tem problemas, mas no meio dessa muvuca toda, Deus tem o seu povo, remanescente fiel. Então, por amor a Ele, esse remanescente, nós não desanimamos, nós prosseguimos, nós queremos ser fiéis, nós queremos abençoar aqueles irmãos, aquelas irmãs que mesmo sofrendo, são crentes em Jesus Cristo, precisam de ajuda, precisam de orientação. Então, os maus exemplos, os fracassos e os desânimos não deveriam nos fazer desistir da igreja aqui nesse mundo, que é o que acontece com os desigrejados. Desigrejados dizem: a igreja só dá problema, a igreja é só confusão, prefiro ficar em casa assistir o culto pela televisão, ou então me encontrar com meus amigos no Starbucks para tomar um cafezinho e falar das coisas de Deus. Essa é a maior comunhão que eles querem ter, não é? Mas nós não podemos desistir da igreja por conta dos maus exemplos. Imagine se Paulo tivesse feito isso com o fracasso que foi, aparentemente, Corinto. Eu digo fracasso porque no final do século I, um dos pais da igreja, chamado Clemente, ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto que tinha disciplinado, assim, tinha botado para fora vários presbíteros de uma vez só e não tinha nenhuma acusação contra eles. Nada. Então, a mesma atitude de rebelião contra a autoridade que Paulo enfrentou, Clemente vai enfrentar 50 anos depois, escrevendo para a mesma igreja, ou seja, Corinto não se emendou. Não se emendou. Então, vamos desistir por isso? De maneira nenhuma. Então, apesar de tudo isso, nós permanecemos firmes. E a última coisa que eu anotei aqui é que nós devemos lembrar que sempre vai haver falsos mestres entrando nas igrejas, trazendo doutrinas perniciosas, heresias, erros que têm como objetivo provocar divisão e dissensão. Daí a necessidade de estarmos alertas, conhecer a palavra de Deus e ficar firmes, lembrando que Deus é fiel e Ele vai guardar o seu povo na sua palavra. Amém? A próxima segunda, se Deus quiser, aí nós vamos entrar realmente então na exposição do capítulo 10, lembrando então desse pano de fundo de hoje. Vamos orar. Ó Deus querido, nós te damos graças porque é o Senhor que sustenta a igreja. Nós cremos na perseverança dos santos, que o Senhor sustenta os teus eleitos e que mesmo que eles por um tempo sejam seduzidos ou iludidos pelo mundo, ainda assim o Senhor os preservará e os trará de volta à verdade, não permitindo que eles desonrem o teu nome e envergonhem o Evangelho aqui nesse mundo. Nós oramos pelo teu povo, nós pedimos que o Senhor nos livre de homens maus, preserve a tua igreja na pureza. Que eu peço também pelos pastores que estão aqui nessa noite, líderes, que o Senhor queira renovar a confiança deles, animá-los no meio das suas tribulações,
hostilidade que eles encontram no trabalho, no enfrentamento desleal que às vezes encontram, nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os firme, dê graça e misericórdia para prosseguir. Em nome do Senhor Jesus. Amém.